Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Tá no ar o Café com Política, o videocast da JF-TV. O café de hoje recebe a vereadora Thalia Sobral, do PSOL. Nossa conversa é sobre direitos humanos, tendo como mote os 60 anos do golpe militar de 1964. E para falar sobre história, memória, cultura, resistência e reparação, a convidada especial é a professora e pesquisadora Jussara Mar da Silva. Tá na hora, então, de pegar aquela caneca de café para ficar ligado aqui com a gente, enquanto a gente bate mais um papo no Café com Política. Neste 2024, o Brasil completa 60 anos do início do governo militar, que é criticado por ter se tornado uma ditadura militar, também civil e empresarial. A historiadora Jussara Mar da Silva é pós-doutoranda em História Social do Território. E no ano passado, ela concluiu uma pesquisa sobre a responsabilidade de empresas em violações de direitos durante a ditadura militar. A pesquisa da Jussara Mar teve como ênfase a Itaipu Binacional. Bom, depois dessa brevíssima explicação sobre quem é a nossa convidada especial, né? Porque o currículo é vasto. A gente vai começar aqui dando boas-vindas às duas e começando ouvindo a Thalia, Jussara Mar. Queria ouvir da vereadora Thalia Sobral, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos daqui da Câmara Municipal. É uma das principais causas aí dentro da plataforma política da vereadora Thalia Sobral. E aí, Thalia, 60 anos de um golpe militar que a gente quer esquecer, mas não pode, porque, né, por que é importante falar sobre esse assunto aqui hoje, né, e trazer a Jussara Mar. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. Quero agradecer a possibilidade de a gente estar aqui conversando, agradecer a Jussara Mar de aceitar o convite, de vir conversar com a gente. A gente está completando 60 anos do golpe e é importante que a gente debata, é importante que a gente traga o tema, que a gente traga as informações, as novas pesquisas, porque não tem como a gente superar uma parte da história se a gente não olhar para essa história e pensar o futuro a partir disso. E, infelizmente, a gente ainda não pagou a nossa dívida com o tema da ditadura. Infelizmente, a construção histórica que foi feita no período ainda ainda não foi trazida de uma forma com que a gente pudesse, de fato, colocar esses participantes no seu lugar, né? E a gente vê que, infelizmente, a gente vive situações que algumas pessoas vão reivindicar esse regime, e a gente sabe que foi um processo político para o país muito duro, de perseguição a muitos militantes, e acho que a gente precisa sempre debater para que a gente possa lembrar da memória e pensar o futuro a partir disso. Nessa questão dos direitos humanos, realmente, isso é sabido por todos, né? Acho que não há quem discorde que houve violações de direitos, certo? Jussara Mar, seja muito bem-vinda, então. A gente tem muito a aprender com você aqui hoje, com certeza. E eu gostaria que você começasse explicando, eu dei essa breve introdução ali, falando da pesquisa, né? Que foi concluída no ano passado, que é uma parceria aí da Unifesp com o Ministério Público Federal e o Ministério Público de São Paulo, né? E foi uma pesquisa a respeito da participação, salvo engano, de 12 empresas, 10 de 13, né? 10 de 13 empresas diretamente envolvidas em violações de direito. Fala pra gente como é que se deu essa pesquisa, como é que ela começou, né? E como é que você chegou aí a ser contemplada como uma das pesquisadoras desse edital. Bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Judite. Boa tarde, Thalia. Obrigada pelo convite, Thalia. Agradecer a Judite, a TV Câmara e a quem está nos assistindo. Tem várias questões que a gente precisa de discutir nesses 60 anos e a gente começa a ter alguns avanços bastante significativos. Essa pesquisa, ela, na verdade, ela é tributária e herdeira de uma pesquisa iniciada na Comissão Nacional da Verdade, no GT13 dos Trabalhadores, que foi coordenado pela doutora Rosa Cardoso, inclusive, que reuniu pesquisadores, sindicalistas, e conseguiram, durante
o exame da documentação na Comissão Nacional da Verdade, eles conseguiram perceber vários casos de trabalhadores, né? A partir disso, foi aberto uma ação civil pública contra a Volkswagen do Brasil, né? E o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de São Paulo conseguiram celebrar um termo de ajustamento de conduta contra a Volkswagen, e uma parte, além das indenizações por reparação, a perspectiva da construção de um memorial, né? Porque reparação, toda vez que a gente fala em reparação, é muito importante a gente deixar claro que reparação diz respeito não apenas a uma indenização pecuniária, que pode acontecer ou não, mas reparação é o direito, a verdade, a memória e a justiça e a história. Né? Foi por isso que lá em 2012 a Comissão da Verdade foi criada, né? Exato. Era para dar uma resposta a essas famílias, principalmente, que tinham direito de saber o que foi feito dos seus mortos, né? Esse é um direito que, né, toda família precisa ter, né? Então seria meio que uma forma de dar continuidade a esse trabalho aí que não foi conclusivo, né? Esse trabalho lá do governo Dilma, e ir além disso, né? Pesquisar mais a fundo o envolvimento desse número aí de empresas. No relatório final, embora a gente tenha, né, uma série de críticas e problemas, ele traz alguns avanços. Em relação à questão dos trabalhadores, ele indica a questão das mortes no campo, ele indica a questão indígena. Isso aparece lá no documento, embora não tenha, a gente não tenha conseguido celebrar naquele momento a continuidade das pesquisas, as apurações devidas, né? E depois, nos últimos anos, a gente teve uma série de retrocessos no Brasil que essas coisas se complicaram. Mas foi a partir desse termo de ajustamento de conduta da Volkswagen com o MPF e o MP de São Paulo, que a gente conseguiu ter um pagamento, né, uma destinação de orçamento para que novas empresas fossem investigadas. Então, o Ministério Público iniciou um processo de levantamento de quais as empresas seriam investigadas. Foram 10, né, no começo, depois mais 3, né, as 3 últimas são a Mannesmann, a Belco, as 2 em Minas, né, a Fiat já estava sendo investigada, a Embraer, eles concluíram o relatório recentemente, e nós tivemos notícia recente que o procurador em Minas Gerais abriu também uma investigação contra uma 14ª empresa, que é a Uzi Minas, aqui em Minas. Então, nós temos 4 empresas hoje investigadas em Minas Gerais sobre graves violações de direitos humanos. Então, a partir daí, essa verba ela foi destinada a uma universidade, que foi a Unifesp. Ela abriu um edital em que pesquisadores do Brasil inteiro concorreram, montando equipes de pesquisa, e eu participei da pesquisa sobre o caso Itaipu. Eu já pesquisava Itaipu, pesquisei Itaipu no mestrado, pesquisei as ditaduras no Cone Sul no doutorado, e continuo agora, de novo, a pesquisa sobre Itaipu e a questão dos trabalhadores lá. Perfeitamente. A gente quer explorar muito essa pesquisa aí, o que foi achado, principalmente aí na sua pesquisa, né, mais focada aí na Itaipu. Mas que é importante a gente lembrar que esse golpe, nenhuma de nós estávamos aqui no mundo ainda, mas o golpe partiu daqui de Juiz de Fora, né, Thalia? Será o que isso representa, assim, para a gente, para a própria cidade, né, para o município? Diz aí um pouco da nossa história no passado recente. Acho que diz muito, né? Apesar da gente, eu não estava nascida, né? Não vivi, faz parte da construção histórica dos nossos processos. Então, desde que eu sou muito nova, eu ouço que o golpe saiu daqui, né? Nós passamos pelos espaços que foram espaços de onde saíram, de onde tinha presos políticos, de onde tinha o interrogatório. Isso faz parte da construção do nosso... porque nossa memória. Da nossa memória. Nós somos seres sociais, o espaço onde a gente convive também. Então, saber que esses espaços ainda estão ali, saber que os locais que foram responsáveis por tanta violência, por um processo tão brutal, ele ainda está... eu passo por ele cotidianamente, e também pensar que
as pessoas ligadas a esses espaços não foram responsabilizadas ainda, eu acho que também diz muito, né? Tipo, olha para ele e fala, e aí? Quando essas pessoas vão ser responsabilizadas? E agora, né, dentro dessa perspectiva também, quando essas empresas vão ser responsabilizadas? Porque se a gente não pensar nisso, a gente corre o risco de repetir a história e repetir, inclusive, esses locais aqui na nossa cidade repetirem um mecanismo semelhante do mesmo papel que foi cumprido, né? Exatamente. Por isso é importante falar sobre, né, Jussara Mar? Bom, muita coisa para ser dita, mas em relação à pesquisa, a gente vê que as principais empresas, né, investigadas hoje eram e algumas ainda são empresas estatais. Né? Então, a gente vê aí uma relação direta, né, com o Estado, na época com o governo militar. E algumas, por incrível que pareça, eram empresas privadas, né? Inclusive na área da comunicação, como a Folha de São Paulo. Né? Entre outras, né? Tem parece que a do Arroz Tio João, Josapar, lá do Rio Grande do Sul, outras tantas. Né? Mas fica à vontade para falar sobre os exemplos que você quiser dar, Jussara Mar, mas assim, sobre a Itaipu Binacional, aquele gigante, né? Parece que até muito pouco tempo atrás era a maior do mundo, não sei, agora acho que é a segunda maior, salvo engano. Conta um pouquinho para a gente e um pouco, nem sei por onde perguntar, Thalia, porque é uma história tão vasta e uma pesquisa tão vasta, né? Mas o que você destacaria? Como é que tudo começou aí? A Itaipu sendo construída lá no governo militar, né? Como um desses gigantes monumentais, né? Que foram conhecidas aí no governo militar, né? A gente traz para a pesquisa uma dimensão histórica da participação empresarial. Não é novidade a articulação do golpe pelo IPESA e IBAD. Né? O René Dreyfus tem um trabalho sobre a história do IPESA e IBAD muito significativo, e diversos pesquisadores seguindo, né, nessa perspectiva de compreender o que foi a ditadura, foram tentar entender, né, esse processo como um todo. Porque se trata de um golpe contra a classe trabalhadora. Né? É essa dimensão que a gente vem discutindo no interior das pesquisas. Porque, embora as pesquisas já tenham terminado, os pesquisadores, de alguma maneira, direto ou indiretamente, nós continuamos pesquisando. Nós somos muito mais de 50 pesquisadores que continuamos atuando, levantando documentos, recolhendo depoimentos e etc. E essa dimensão, porque se conta, né, de maneira, no senso comum, de que a ditadura ela atingiu um grupo pequeno de militantes, de subversivos, de comunistas e etc. Qual que é a dimensão que a nossa pesquisa vem trazendo? Outras já fizeram e tem a relevância, e eu não estou com isso diminuindo a importância do debate e nem a contribuição que vitimados e familiares desses presos, que eram militantes, que foram exilados, tiveram nesse debate. Ao contrário, né, essas pesquisas elas só conseguem chegar nesse patamar hoje porque muita gente veio trabalhando antes da gente. Então, essa dimensão ela é fundamental. A ditadura ela se articula não como um quarto poder, os militares como um quarto poder. A gente tem sempre que ter a dimensão de que esses militares, eles são financiados. E isso fica muito evidente nas nossas pesquisas. Você traz, por exemplo, né, quando você me pergunta sobre essa questão da Itaipu ser estatal e ter uma agência de segurança. Mas as empresas privadas também tinham. E quem comandava esses setores de segurança nas empresas privadas eram militares. Também eram militares. Então, você tem uma relação absolutamente promíscua entre a ditadura e as empresas, né? O capital, o empresariado, ele está intimamente relacionado. Em várias empresas, há relatos de locais de tortura interna. É essa discussão que a gente precisa de trazer essa dimensão, né, de que
O empresariado ele foi beneficiado, porque ele não era autuado, porque a gente tem um número estrondoso de acidentes de trabalho. Eu estava lendo uns dados ontem para trazer, entre 70 e 80, o Brasil foi recordista mundial de acidentes de trabalho. Eu peguei uma publicação do IPEA, de um juiz do trabalho, falando que em um ano o Brasil chegou a ter 1.700.000 acidentes de trabalho. Se a gente olha para trás, as gerações dos nossos pais, a geração que está com 60, 70, 80 anos, a quantidade de pessoas na família que eram trabalhadores e que sofreram acidentes de trabalho era muito grande. E vários deles fatais. E né? Vários deles fatais. Principalmente no caso da Itaipu, né? Mesmo Vários deles fatais. A Itaipu assume 106, Isso. né? Mas um trabalhador que foi da comissão a CIPA, né? A comissão... Assessoria especial de... Não, a assessoria era o setor de segurança da Itaipu. Da própria empresa, né? Mas um trabalhador que foi da CIPA, que era o do controle de acidentes de trabalho, ele fala que no período que ele trabalhou, eles chegaram a levantar mais de 800 nomes de pessoas que haviam morrido de acidentes de trabalho. A própria Itaipu assumiu, na reportagem, né, que foi feita pelo André Borges para a agência pública, 43.530 acidentes de trabalho entre 78 e 84. Dá uma média de 20 acidentes por dia, isso dentro de uma empresa. Isso nos dá a dimensão de que a ditadura ela tinha um modus operandi para os militantes, né, que é uma discussão que é bastante avançada, embora nós ainda estejamos procurando aonde foram enterrados os nossos mortos. Quando você fala dos militantes, você está querendo dizer a esquerda. A esquerda, né? A luta armada também, mas assim, a militância política. Né? A militância política, porque não só os militantes que estiveram vinculados à luta armada foram assassinados. A gente pega, por exemplo, a chacina da Lapa, em 74. Sim. O PCB não tinha ação de luta armada. O Herzog foi assassinado e ele não tinha ação na luta armada. Então, e como esses, a gente tem muitos outros casos. Só que, para os trabalhadores, você tem um modus operandi de controle desses setores de segurança, fazendo esses trabalhadores chegarem a 16 horas de jornada de trabalho ininterrupta, sem férias, sem direito a adoecimento, com ameaça de demissão, em condições insalubres, sem controle, porque o antigo INPS, o IAPAS, o Ministério do Trabalho, não faziam os controles devidos para esses números alarmantes terem chegado a acontecer. Eles iniciam os estudos em 1978 para discutir a questão da segurança do trabalho e da saúde do trabalhador no interior das empresas, mas a documentação vem nos mostrando que isso efetivamente pouco aconteceu. A formação para esses trabalhadores em relação à segurança do trabalho era muito pequena. E as empresas, protocolar mesmo, não é uma satisfação. Era muito protocolar. E a exigência de cumprir as metas. Né? Você tem uma exigência constante de que o trabalhador ele tem que cumprir a meta, ele tem que trabalhar naquela perspectiva que a empresa colocava, independente das suas condições de saúde. Então, isso agrava. Né? Então, você tem uma forma absolutamente perversa de controle dos trabalhadores. E no informe público que sai, né, em 2023, saiu em junho de 2023, está na página do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade de São Paulo, CAF, eles trazem os relatórios públicos, né, porque nem todas as coisas puderam ser publicizadas, mas o que foi publicizado, a gente vê um controle sistemático, muitos problemas de adoecimento, listas sujas, há casos de trabalhadores que se queixam da alimentação oferecida pela empresa, porque era parte do contrato de trabalho, e isso faz com que trabalhadores sejam demitidos. E eles entravam num documento que a gente chama de lista suja, que eles não conseguiam emprego depois. Você tem
muitos casos de trabalhadores que, não conseguindo sua colocação no mercado de trabalho, se tornam alcoolistas e destroem, desagregam famílias. É uma bola de neve, né? Além, é claro, a gente tem casos alarmantes, por exemplo, de contaminação de produto químico de trabalhadores na CSN, aqui em Volta Redonda, trabalhadores negros que eram colocados num determinado setor com produto químico, não vou me lembrar o nome do produto agora, mas que mascarava os sintomas com anemia falciforme. E a empresa não tinha nenhuma forma de prevenção. Então, assim, são milhares de casos que a gente tem para rolar. Lembra até o nazismo, né? Falando assim, eu estou fazendo uma comparação com os judeus e nazismo. Então, o treinamento, né, nessa perspectiva, vinha dos combatentes de Vichy, que depois foram atuar na Argélia e depois vieram dar treinamento no Brasil. Lembra, porque tem relações próximas, porque eles foram combatentes do nazismo, mas eles conheceram técnicas, né? O general Paul Sarres, ele veio dar treinamento no Brasil sobre essas técnicas. E essas técnicas foram empregadas em larga escala pelo país inteiro. Então, você tem isso, essa situação dos trabalhadores, tem um problema do agravamento, da remoção de populações, né? Itaipu, você tem tocar isso. sobre isso aí. A Thalia, a comissão, o mandato da Thalia tem um foco muito grande nos direitos humanos aí, da população LGBTQIA+, né? E tem a questão dos quilombolas, a população indígena, né? E parece que essa população também foi extremamente atingida ali no sul do país, né? Na Foz do Iguaçu e tal, com a construção de Itaipu. Houve muito silenciamento também, eu estou falando, não é da minha cabeça, é o que eu li a respeito da pesquisa, né? Queria que a Jussara Mar falasse um pouco sobre isso também, Thalia. A gente está deixando a Thalia quietinha aqui, mas isso é importante, né? É importante que a gente ouça quem está estudando, quem está à frente, para que a gente possa trazer mais elementos para o debate. Excelente. A gente tem remoções muito graves, né? Assim, começando por Itaipu, você tem os proprietários de terra, né? Os pequenos proprietários ali, que foram removidos para a construção da barragem. Os que tinham a titularidade de terra, eles conseguiram indenização, mas você tinha muitas pessoas que estavam na terra há muito tempo, que não conseguiram a titularidade e não foram devidamente indenizados. Você tinha camponeses que tinham roças inteiras plantadas e que foram removidos, vão para outra região. Há relatos de crianças tendo que se alimentar de samambaia depois das remoções, né? Você tem a luta dos Avá-Guaranis na região, eles têm uma comissão da verdade, Avá-Guarani, eles estão numa ação judicial para reincorporação de suas terras, para ter o direito de uso das terras. Eles habitavam ali a região de Foz do Iguaçu, Paraguai, essa fronteira ali, Brasil-Paraguai. Eles existem dos dois lados da fronteira. A ditadura brasileira, ela cria um dispositivo muito perverso, porque essa questão da fronteira geográfica, ela é um problema nosso, ela não é um problema dos povos originários, né? Eles são avás guaranis do lado de lá ou do lado de cá da fronteira. Já estavam lá. Eles já estavam antes da divisão ali, geográfica. Exato. E a ditadura começa, inclusive, a levá-los, os que viviam do lado de cada fronteira, a levá-los para o outro lado e falar: olha, não são indígenas nossos. É uma relação de desrespeito brutal. Eles perderam terras, eles foram jogados, né, para os cantos. Eles hoje tentam reincorporação de parte do seu território, eles querem o território. Eles sabem que não vão conseguir o território inteiro, eles têm essa dimensão. Mas eles precisam da reincorporação das terras. E é um problema sendo fomentado no campo no Brasil, de que eles começam a ser perseguidos nessa luta pela terra. Então, você tem hoje pequenos proprietários organizando milícias na região para efetivar uma caçada
aos Ava-Guaranis. Essa é uma das perversidades. A gente tem um outro caso, assim, você tem remoções para todos os lados. Itaipu tem remoção, a Paranapanema faz remoção, você tem utilização na Paranapanema de napalm para poder matar indígena, napalm usado no Vietnã. Você tem, assim, é um horror a história. A mesma coisa vai se repetir com a Josapar, que a sede dela é no Rio Grande do Sul, mas a atuação dela é no Pará, né? Então você tem essa questão ali. Aqui a Aracruz Celulose no Espírito Santo, pegando ali bem a fronteira de Minas, Rio e Espírito Santo, eles promovem o deslocamento dos quilombolas e dos indígenas na região, o pessoal do Sapê do Norte, né? Os quilombolas do Sapê do Norte, em particular. Há um processo de desmatamento na região para a plantação de eucalipto. Celulose, né? Celulose, que hoje é a Suzano, né? Para a plantação de eucalipto. E os ambientalistas discutem que o que eles estão fazendo ali, eles estão desertificando a região inteira com a plantação de eucalipto, estão criando um deserto verde, porque debaixo do eucalipto... E desapropriando. Então, é uma luta muito grande que acontece ali naquela região, né, se desenvolvendo. Bom, aí a gente entra em Minas Gerais, né, numa série de casos de mineração. A gente tem visto os efeitos que a mineração vem produzindo, que essas empresas vêm atuando, né, eu estou falando da Mannesmann e da Belgo em particular, mas também um controle muito sistematizado sobre a força de trabalho, com infiltrados, inclusive, que eles conseguiram detectar dentro da Fiat do Brasil, né, ali em Betim. Então, a gente tem, assim, Tinham informantes, assim, digamos? Tinham, todas as empresas tinham informantes dentro dos locais de trabalho. Mas o que a gente consegue perceber é que a ditadura ela promove violações no campo, nas cidades, nas florestas, e que nós ainda estamos muito longe de saber a quantidade de vitimados. Esse é o debate que a gente vem desenvolvendo, inclusive em Juiz de Fora, através do Circuito 64, que congrega entidades, que congrega ativistas, né? Da necessidade da gente iniciar também esse levantamento de dados em Juiz de Fora, porque nós tivemos aqui várias empresas atuando e é necessário a base de dados no Arquivo Nacional sobre elas, há relatos de trabalhadores. Na semana passada, a dona Elza Lino, ela foi agraciada com a medalha Rosa Cabinda. A dona Elza é uma das histórias que ainda não havia sido contada, que era uma mulher que era empregada doméstica, que a polícia bate na porta da casa de um professor procurando o professor, não encontra o professor, leva ela e uma filha de 2 meses de idade presa por 24 horas. A filha de 2 meses era a filha da dona Elza. Filha da dona Elza. Então, empregada. Que era empregada. Então, assim, é um caso de violação bastante grave. Há outros casos de acidentes de trabalho muito graves que a gente tem em Juiz de Fora. Que já foge aí da questão da pesquisa, né? Que foi feita lá nesses últimos anos, mas que você disse aí que tem um grupo que chama Circuito 64. É uma, como que eu posso dizer? É um grupo acadêmico, assim, ligado a... Não, é um grupo de ativistas que reúnem militantes, ativistas sociais, pesquisadores, professores, vários assessores, né, das vereadoras, dos mandatos comprometidos, né, com as lutas sociais na cidade. E a gente vem discutindo nas reuniões. Nós vamos fazer 1 mês de atividades agora no mês de abril. A gente começa com a marcha no dia 1º. Aproveitando a data, né? A gente tem a marcha pela democracia no dia 1º, mas a gente tem ao longo do mês uma série de atividades e a gente vem levantando alguns casos internamente, fazendo uma discussão com os sindicatos que têm registro desses trabalhadores. Na época, vários deles têm, mas a gente vem discutindo com várias pessoas para iniciarem-se também as pesquisas em Juiz de Fora, porque a gente já tem muitos indícios de graves violações de direitos acontecidos aqui na cidade, de perseguição. Não só os casos já conhecidos, né,
que a Comissão Municipal da Verdade trouxe, mas novos casos que a gente começa a identificar na cidade agora, de perseguição de toda a ordem. E também, principalmente também nessa questão empresarial, né? Vinculando empresas. A gente queria ouvir tanto, assim, tantos exemplos, né? Porque o que é interessante é a gente ouvir o que foi coletado aí, né? Baseado em depoimentos, em provas concretas, né? Tem documentos, a pesquisa reuniu muitos documentos, fichas de trabalhadores e tudo mais, né? Não dá pra gente ouvir tudo, mas vai aguçar a curiosidade, né? De quem tiver interesse pesquisar a respeito. Mas, Thalia, eu fico pensando, você deve estar pensando também, como reparar? Essa é a grande questão. Isso vai ficar agora com o Ministério Público, né? Ação civil e tudo mais, mas como devolver essa dignidade para essas famílias, para essas pessoas, né? O que pode ser feito, Jussara? Se é que você pode responder isso para a gente, né? Tanta coisa apontada, né? O próprio Ministério Público assumiu que essa pesquisa economizou ali 3, 4 anos de trabalho, de pesquisa que o Ministério Público precisaria se debruçar para fazer, né? Mas agora, e aí? O que vai ser feito a partir dessas evidências? O Ministério Público ele vem pensando caminhos a ser construídos. Ao mesmo tempo, os pesquisadores, a gente continua se reunindo e discutindo junto com o Instituto Intercâmbio e Pesquisas, o IEP, lá de São Paulo, e juristas. A gente vem pensando quais são os caminhos jurídicos para a reparação, entendendo que a reparação ela tem um aspecto pecuniário, mas ela não é apenas pecuniário, né? É o direito à história, à memória, à verdade e à justiça. Isso. Há debates se encaminhando pelo país inteiro, há lutas, né, por reparação. Para mim está muito claro que os 60 anos do golpe, a gente debate especialmente a questão da reparação como um direito à verdade, né? Que as famílias, muitas não sabem onde estão seus mortos, né? Assim, mas talvez nunca tenham esses restos mortais para poder enterrar com dignidade, né? Ou fazer qualquer outro tipo de cerimônia, porque vários deles foram, inclusive, cremados, ou melhor, queimados em fornos mesmo de empresas, né? Eu vi a respeito até de uma empresa em Campos dos Goytacazes que estava... Campaíba, né? Cambaíba, é uma usina também. Então, assim, mas saber... Será que meu filho, será que meu neto, será que teve o corpo queimado? O que foi feito dele, né? Isso já é um tipo de reparação. Você falou a parte indenizatória, não é o principal, mas também pode haver indenização, né? Em dinheiro, digamos assim. Mas isso de saber a verdade, essa seria a principal questão da reparação. Né? A certeza, o direito à verdade. Tem um aspecto absolutamente perverso, Thalia e Judite, que é quando você entrevista um trabalhador que foi vitimado e que ele não sabe que foi vitimado. Porque a gente está falando de mortos, né? E aí as famílias terem o direito de saber. Mas é muito duro você conversar com um sobrevivente que esteve em lista suja, que foi perseguido, que acabou se tornando alcoolista, que teve mão esmagada, perna esmagada e tal. E eles não têm a dimensão de que foram vitimados, porque é essa dimensão que tem que ter. Num país que chega a 1.700.000 acidentes de trabalho por ano, nós estamos falando de que esse país tinha uma política pública de acidente de trabalho, de promoção de acidentes de trabalho. Sim. Entendeu? Esse trabalhador, ele acha que ele foi um descuidado. Ele não tem a dimensão de que ele tinha que trabalhar 7 dias da semana, 16 horas por dia, que o lugar que ele dormia não era adequado, que tinha ruído dia e noite, que atrapalhava ele dormir, que tinha interferência no sono dele.
E aí ele que se a acidenta, alimentação que a não alimentação era precária, devida. porque a gente consegue encontrar situações nessas empresas de trabalho análogo à escravidão. E não só o caso da Volkswagen, na fazenda do Vale do Rio Cristalino, que era trabalho análogo à escravidão, que é a escravidão moderna, porque não tinha pecuniário e tá uma discussão sobre essa questão da Vale ali no Pará, da Vale não, da Volks ali no Pará. Mas esse trabalhador, ele não tem a dimensão. A gente conversa com as pessoas e quando a gente começa a falar de acidentes de trabalho, de lista suja, de perseguição, eu tenho falado em vários espaços sobre isso. E quando eu falo, a perseguição ao baile Soul nos anos 70, o baile dos têxteis em Juiz de Fora, passava por monitoramento. E aí você vai conversando com as pessoas e aí elas vão tendo a dimensão, na hora que você vai vendo, olha, isso é uma política de estado de perseguição, há uma formação de lista suja que ia parar no DOPS, que ia parar na Polícia Federal, que chegava no Serviço Nacional de Informações, que aí o trabalhador não conseguia mais trabalho e tal, que a pessoa se dá conta, então eu fui vitimado, eu já vivenciei assim, algumas experiências de conversar com as pessoas, ela fala assim, olha, então a minha mãe, o caso da dona Elza foi isso, eu conversando, né, numa palestra, né, numa escola, a filha dela estava, eu termino de contar o tipo de situação de perseguição que a gente tem em relação aos trabalhadores, ela fala assim, a minha mãe passou por isso. É isso, uma outra professora fala assim, olha, o meu tio foi perseguido, porque ele denunciou um acidente de trabalho dentro da fábrica que ele trabalhava. Ele viu o acidente de trabalho, ele ficou uns dias desaparecido, depois ele foi jogado na porta de casa. Nós não tínhamos a dimensão de que isso era uma perseguição da ditadura. É isso que nós precisamos discutir efetivamente. A população quilombola indígena também, essa população de pequenos produtores rurais também, que foram expulsos ali das suas terras e que depois não conseguiram se recolocar e vai formando aquele êxodo rural e aquela população indo para as grandes cidades e tal. É uma forma de dizimar também, né? Você vai reduzindo essa população e colocando em situação cada vez mais precária. Essas pessoas também não devem ter total consciência de que passaram por esse processo. É mais ou menos esse exemplo aí que você deu. A gente lembra, né? Quem é mais velho da minha idade para cima vai se lembrar da questão dos boia-frias no Brasil. Sim. Né? O que eram esses trabalhadores em condições absolutamente precárias, sazonais e etc.? Era a remoção do campo para a cidade. Exato. Isso é uma política de Estado. A gente vai encontrar empresas colonizadoras que fazem tomada de terra, compra de terra. É uma confusão para todo o canto do território. É uma política velada, mas... É uma política. Ali na região da Amazônia toda, a gente tem uma série de empresas que entram. A Volks tinha uma fazenda, o projeto Jari, ali pegando um pedaço do Pará, que é entrega de terras, são milhares de quilômetros que são entregues para um estrangeiro. O projeto Jari é um caso assim, escandaloso, porque a ditadura tinha uma legislação que você não entrega terras para estrangeiros na faixa de fronteira, por conta da questão da segurança nacional. Mas a ditadura entregou para um estrangeiro. Quilômetros. A polícia atuava como capanga, tem relatos sobre Jari, como capangas desse empresário, para a produção de juta naquela região, enfim. Você tem deslocamentos populacionais, você tem uma campanha desenvolvida no Nordeste que era de ocupação da Amazônia, como se a Amazônia não tivesse população. Sim, verdade. Né? De mandar. Tinha uma propaganda Você que tira era, daqui e manda para terras sem homens para homens sem terra, era alguma coisa nesse sentido, de ocupação da Amazônia, num completo desrespeito aos povos originários que estavam ali na região e que ocupavam o território. É uma política, inclusive, desenvolvida de desmatamento. A gente se lembra de Serra Pelada. Quantos vitimados a gente tem ali naquela região, quantas pessoas morrem naquela situação de garimpo. Nós estamos assim, muito longe, né, de conhecer a totalidade, a dimensão, mas nós precisamos fazer esse debate. Esse debate, ele se liga
com todo o presente, porque essa história que não passa, essa perseguição, a brutalidade que muitas empresas tratam seus trabalhadores ainda hoje, que acaba indo parar na Comissão de Direitos Humanos, né? A violência do Estado, porque o treinamento policial nos parece que ele não muda de lá para cá, né? O Caco Barcelos narra isso muito bem no Rota 66. Esse treinamento que veio de lá para cá, ele permanece e vai estourar nessa violência urbana que a gente enfrenta. Não é um problema do passado, é um problema de agora, não passou. Muito assunto a ser debatido, né? E que a gente não precisa esperar mais 60 anos também para voltar a falar sobre isso, né? Não esperar os 120 anos de golpe militar, né? Enfim, eu vou pedir a vocês duas, a vereadora Thalia, tem mais um espaçozinho aí para falar, mas as considerações finais, né? Estamos que nem aqui a audiência pública, considerações finais da vereadora e da Jussara Amar, que, nossa, quanta informação, né? Quanta coisa bacana que a gente escutou, bacana, assim, no sentido da informação, da história, e não em termos de... bacana do ponto positivo, né? Se me entenderam. Então, Thalia, o que dizer? Parabéns pela indicação da convidada. Ainda bem que a gente pôde convidar ela e que bom que ela aceitou também. Dentro de todo esse processo, é sempre a gente poder debater aqui, a gente trazer pessoas com conhecimento, é sempre muito importante, porque é isso, a gente poder levar para as pessoas mais conhecimento sobre uma pauta que é isso, uma parte de nós não viveu diretamente, a gente não tem todos os elementos e que a gente possa construir uma memória sobre esse processo mesmo. Não vivemos diretamente, mas como ficou claro aqui, a gente vive os resquícios. Né? Exatamente isso, porque a Jussara veio trazendo essas questões. Eu fiquei muito reflexiva de como muita coisa ainda é muito semelhante com hoje. Sim. Né? Quando a gente fala de povos originários, quando a gente fala da população negra, população LGBTQIA+, das mulheres, dos direitos trabalhistas, o quanto que a política ainda de não... Eu participei de uma empresa que eu era da CIPA e como é difícil o debate de segurança do trabalho e como que é muito esse resquício do lugar de que você não consegue nem ver que aquilo é parte de um todo, né? E como que isso é muito complicado quando a gente tem uma... que vem lá da década de 60 e 70. E né? como que a gente ter isso como uma política de Estado, o quanto que a gente continua herdando isso como uma política de Estado. Se você não tem uma política diferente, que coloque aponte outra medida, a gente está simplesmente ainda reproduzindo a mesma lógica de uma política para a ditadura, né? E a gente vai ter ações, a gente vai ter pessoas reivindicando hoje um regime que ele trouxe consequências tão nefastas para a classe trabalhadora, para a militância e para a história do nosso país. Até né? quando você tem uma reforma trabalhista que corta direitos, né? Ao reforma trabalhista, que vai previdenciária. contra o interesse do trabalhador, não deixa de ser também uma herança ditatorial. Exatamente. Então, assim, acho que foi muito positivo nesse lugar mesmo a gente olhar o quanto disso tudo a gente está herdando ainda desse período, né? Para a gente pensar mesmo o que nós estamos defendendo enquanto Estado, enquanto sociedade. Aqui a gente está dentro de um espaço que é político e que define muitas coisas do que a nossa cidade vai fazer, da legislação, do que a gente trata com prioridade. Então, para mim foi muito, muito importante, foi muito positivo poder ouvir, no sentido mesmo de refletir sobre o que nós estamos vivendo hoje e as lutas que a gente vai seguir travando. Exatamente. Né? Lembrando que o nosso foco aqui foi direitos humanos, mas que vai muito além disso, né? Vai além dos direitos humanos, mas realmente direitos humanos é fundamental, é um direito fundamental mesmo. E aí, as palavras finais da Jussara Amar. Assim, ouvindo um pouco a Thalia agora, é importante a gente lembrar que os golpes, eles acontecem para retiradas de direitos. O golpe de 64, ele acaba com a estabilidade do emprego. O golpe de 2016 aprova uma reforma trabalhista e previdenciária. Exato. A gente não tem golpe porque os costumes não estão adequados. Não é um problema de costumes. Não é uma pauta moral. Os golpes, eles são para fazer a retirada de direitos da classe trabalhadora. As questões colocadas, grande parte das empresas que se enriqueceram no processo da ditadura, elas estão aí. E elas são parte, inclusive,
do financiamento, algumas delas já começam a ser identificadas, do financiamento do 8 de janeiro. A gente precisa de A gente está lembrar, falando lá de 64, relacionando com janeiro de 2023, o 8 de janeiro aí, logo depois da posse de um novo presidente da República. Exatamente. As coisas, o fato de nós não termos tratado devidamente as questões dos 60 anos, elas respingam o tempo todo. Parte dos articuladores do golpe de 8 de janeiro estavam lá durante a ditadura. Eles ainda são remanescentes daquela geração. E outros deles são filhos de militares que se beneficiaram naquele processo. A gente não pode ter dúvidas disso. Parte desse empresariado que financia 2016, o golpe em 2016 e depois a tentativa de golpe em 2023, eles já estavam articulados lá no IPES-IBAT. Então, é lembrar, porque é muito importante. Esse processo todo ele se constitui como retirada de direitos. Não deu tempo de eu mencionar a questão das mulheres. No final dos anos 70, só lembrando rapidamente, explode a campanha Quem Ama Não Mata por conta da violência contra a mulher durante a ditadura, né? Que aí no final dos anos 70 essa campanha explode porque tinha aumentado a quantidade de homicídios no país inteiro. Né, e a perseguição à comunidade LGBTQIA+. Foi identificado, no caso da Petrobras, perseguição por uma questão de identificação de gênero. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que esses processos persecutórios eles são retirados de direitos e eles continuam presentes. As questões elas estão aí. O que resta da ditadura resta muito. E é só a gente passar em qualquer comunidade periférica que os jovens, os trabalhadores, especialmente a população negra, ela vai identificar exatamente o que resta da ditadura, porque eles conhecem muito bem a atuação. Eles sabem como as coisas acontecem. É verdade, como são abordados, né? Jussara, muito obrigada. Parabéns pela pesquisa, parabéns pelo histórico, pelo currículo, pela dedicação, né? Pelo circuito 1964, que aqui em Juiz de Fora, né? Voltado para Juiz de Fora, foi uma honra. A gente tem uma página no Instagram e no Facebook. Ótimo. Com a divulgação de toda a programação. A gente está postando entre hoje e amanhã. Não lembro agora, mas se procurar Circuito 1964, tanto no Facebook quanto no Instagram tem a página. Pode relacionar com o Juiz de Fora, que com certeza vai achar, né? Thalia, parabéns pela indicação da convidada, pelo tema. Acho que a Comissão de Direitos Humanos está no seu papel, né? Vamos trazer esse assunto à baila aqui, porque ele é extremamente importante. Obrigada a vocês pela possibilidade. Mais uma vez, obrigada, Jussara Mar. E que a gente possa avançar, voltar a debater esses temas, né? Trazer mais essas questões para que a gente reflita e pense a sociedade que a gente está construindo e que a gente quer. Exatamente. É isso aí. O assunto foi duro, não é um assunto fácil, mas foi muito bom. Muito boa a discussão, o diálogo, o nosso bate-papo, que é a função do Café com Política. Obrigada a você também que acompanhou esse bate-papo até agora, que se informou também aqui com a gente. E fique ligado no Café com Política, que reprisa na TV aberta 35.1 e todos os episódios estão lá no YouTube da Câmara Municipal de Juiz de Fora também. Até a próxima, um forte abraço.